Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos tirar dúvidas. Então pega a caneta, o caderno, porque está começando nossa poção de letras. E hoje nós vamos tirar dúvidas sobre os pronomes relativos. Quem são eles? Então eu trouxe os conceitos para nós relembrarmos. São palavras que retomam um termo, um substantivo ou um pronome já mencionado anteriormente. Então, eu vou retomar uma palavra do meu texto, da minha oração. Também introduzem uma nova oração. Ele vai se relacionar com a palavra anterior e vai introduzir aí uma nova oração. Então, nós dizemos que ele tem dupla função, porque ele substitui o termo anterior e inicia uma nova oração. Vamos analisar aqui como que funciona? Então, aqui eu tenho duas orações. O lugar era deserto. Paramos no lugar. Então, eu tenho a palavra lugar duas vezes. E eu não posso ficar repetindo a mesma palavra toda vez no meu texto, porque é falta de coesão. Então, eu vou usar o quê? Pronome relativo. Como que vai ficar a minha frase? O lugar onde paramos era deserto. Aqui, vocês têm o onde retomando a palavra lugar. Portanto, ele é um pronome relativo. Vamos conferir, então, quais são as palavras que funcionam como pronome relativo? Então, vocês têm aqui os variáveis, que são aqueles que variam em gênero e número. Então, vocês têm aqui o qual. O qual ele vai variar, vai para o feminino, a qual, e vai para os plurais, os quais, as quais. Vocês têm também o cujo, que vai para o feminino, cuja, e para os plurais, cujos, cujas. Muito importante aqui relembrar, o pronome cujo, ele só pode ser usado para indicar posse, posse de alguma coisa. Temos aqui também o quanto. Quanto, ele varia para o feminino, quanta, e para os plurais, quantos, quantas. E deste outro lado, nós temos os invariáveis, que são aqueles que não vão mudar. Vocês têm o quem, que vocês só poderão usar para se referir à pessoa. Vocês têm o que é o mais comum, e vocês têm o onde, que só pode ser usado para lugar. Se não for lugar, não pode usar o pronome onde. Vamos seguir aqui. Então, aqui nós temos algumas outras orações que nós vamos unir com pronome relativo para nós treinarmos. Vamos conferir? Tio James contava histórias. As histórias de tio James me apavoravam. Não posso deixar isso aqui repetido. Como que vai ficar, então? Tio James contava histórias. Histórias são pessoas? Não. Então, eu não posso usar quem. Histórias são lugares? Não. Então, eu não posso usar onde. Sobrou o que ou o qual. Então, eu posso usar o que aqui. Que me apavoravam. Beleza? Usamos o pronome relativo que, retomando a palavra histórias e iniciando uma nova oração, porque vocês têm verbo aqui e verbo aqui. Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. E este que, funcionando como pronome relativo, está iniciando aqui uma nova oração. Vamos analisar a segunda? Levarei alguns livros na viagem. Pretendo encher o tempo com os livros.
o que vai acontecer aqui? Reparem que vocês têm a preposição com aqui. Então, quando vocês forem usar o pronome relativo, necessariamente haverá preposição junto com ele. Vamos conferir? Levarei alguns livros na viagem. E agora a gente analisa. Livros são pessoas? Não. Então, eu não posso usar quem. Livros são lugares? Não. Então, eu não posso usar onde. Tem ideia de posse? Não. Então, não posso usar cujo. Sobrou o que ou o qual. Eu vou usar aqui qual. Então, vou precisar da preposição com os quais pretendo encher o tempo. Então, vocês têm aqui o pronome relativo quais, retomando os livros. E iniciando uma nova oração. Vamos analisar a terceira? Conheci o autor. O livro do autor ganhou um prêmio internacional. O que acontece aqui? Aqui nós temos posse. O livro do autor. Então, se eu tenho posse, vocês já sabem que nós vamos usar cujo, porque é o pronome relativo que nós usamos para posse. Então, vamos ver como vai ficar? Conheci o autor cujo livro ganhou o prêmio internacional. Usamos o pronome cujo, que faz a ponte entre o livro e o autor, que no caso aqui é o dono e a coisa que pertence ao dono. Beleza? Mais adiante nós falaremos melhor do cujo. Vamos seguir aqui. Agora que vocês já relembraram que os pronomes relativos, eles servem para fazer essa união das orações para não ficar repetindo palavras, nós vamos relembrar aqui a análise sintática dos pronomes relativos. Neste momento, é muito importante que a análise sintática esteja bem clara para vocês. Se tem dúvida, clica no card que está aparecendo aí em algum lugar e volta na aula de análise sintática básica. Então, nós temos aqui que na segunda oração, nós vamos substituir o pronome relativo pelo termo antecedente, que é o termo que ele retoma, e assim nós vamos classificar. Relembrando que a função sintática do pronome relativo não tem nada a ver com a função sintática do seu antecedente. Vamos ver como que funciona isso na prática? Então, vocês têm aqui, o menino que estuda aprende. Quem é o meu pronome relativo? Aqui é o que. E ele está retomando o termo menino. E aí, para eu encontrar a função sintática dele, eu preciso separar aqui as orações. Então, eu tenho uma oração aqui, que estuda, e aqui eu preciso separar novamente, porque estuda e aprende são verbos. E cada oração só tem um verbo, portanto, eu preciso separar aqui.
Então, eu já sei que uma oração está separada aqui. O menino aprende. Então, vamos colocá-la aqui. E a outra oração é a que está no meio. Eu já sei que o que está no lugar de menino. Então, o menino estuda. E aí, nós faremos as análises sintáticas. Aqui vocês têm aprende. E aí, vocês perguntam para o verbo. Quem aprende? Ah, o menino. Então, o menino é o sujeito. Vamos ver se vai dar sujeito na segunda também? Aqui vocês têm estuda. Pergunta para o verbo. Quem estuda? Ah, o menino. Também deu sujeito. Ah, professor, então eles têm a mesma função? Nem sempre. Olha aqui o que está escrito na nossa teoria. A função sintática do pronome relativo não tem nada a ver com a do antecedente. Pode coincidir de ser igual? Pode, mas não necessariamente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a função deste que nesta oração é sujeito. Vamos analisar a segunda. O livro que lemos é instrutivo. Quem é o pronome relativo aqui? É o que. E ele está retomando livro. Onde que eu vou separar aqui? Eu tenho lemos, que é verbo, tenho que é verbo. Então, aqui eu separo. E eu já sei que no pronome relativo eu também vou separar. E aí, nós vamos colocar aqui embaixo as nossas orações. A primeira oração está dividida. Então, eu já sei que é o livro, é instrutivo. Então, vamos colocá-la aqui embaixo. O livro é instrutivo. A minha segunda oração é a parte do meio. Lemos o livro. Então, vamos colocar aqui. Lemos o livro. Certo? E agora, nós fazemos aqui as nossas análises sintáticas. Quem é o verbo aqui em cima? É. Quem é? O livro. Sujeito. É o que? Instrutivo, predicativo do sujeito. Vamos ver o de baixo? Lemos. Quem lê? Nós, sujeito oculto. Quem lê, lê alguma coisa. Lê o quê? O livro. Objeto direto. Não coincidiu, repararam? Que aqui nós temos funções totalmente diferentes. Aqui é sujeito, aqui é objeto direto. Então, quando vocês forem fazer as análises, é muito importante separar as frases, porque nem sempre vai coincidir de ser a mesma função sintática. Então, voltando aqui à nossa oração, este que, ele é objeto direto. Beleza? Vamos seguir aqui. Aqui eu trouxe algumas peculiaridades do pronome cujo. O pronome cujo, ele só é usado para indicar posse, tá? Depois do pronome cujo, não vai haver artigo. Ó, não há artigo após o pronome cujo. Não tem, por exemplo, a expressão cujo ou cuja a. Isso daqui não existe. A função sintática dele normalmente é adjunto adnominal. Vamos conferir? Vocês têm aqui as seguintes frases. O professor
mora aqui perto. A casa do professor foi assaltada. Olha a ideia de posse que vocês têm aqui. Aqui vocês têm posse. A casa do professor. Então, quando nós juntamos essas duas orações, ficou o professor, cuja casa foi assaltada, mora aqui perto. Então, a relação de posse está sempre aqui, ó. A coisa e o dono da coisa, tá? Então, sempre vocês vão ter isso, o dono e a coisa, o item, o bem, sempre será nesta posição que estarão alocados aqui os termos, beleza? Quando a gente faz a análise aqui separadamente, foi assaltada, quem foi assaltada? A casa do professor. Tudo isso aqui é o sujeito. Quando vocês pegam o núcleo aqui, que é a casa, tudo que está em volta da casa é adjunto adnominal. Portanto, o cujo, ele tem essa função sempre de adjunto adnominal. Porque ele está no lugar da expressão do professor. Que na oração original aqui funciona como adjunto adnominal. Vamos seguir para o onde? Aqui nós temos algumas peculiaridades do pronome onde. Ele é usado apenas para indicar lugar concreto. Nunca posso usar para indicar uma situação. Se o contexto que vocês estão se referindo indica uma situação, vocês vão usar em que. E a função sintática dele, como ele indica lugar, sempre vai ser adjunto adverbial de lugar. Vamos conferir? Treino no clube. O clube é um lugar concreto? Sim, é um lugar concreto. O clube estará fechado no próximo domingo. E aí eu vou reunir essas duas orações num período só. O clube onde treino estará fechado no próximo domingo. Aqui vocês têm o termo onde, retomando o clube e iniciando uma outra oração. Quando nós fazemos a análise sintática aqui, ó, treino, quem treina? Eu, sujeito oculto. Treina onde? No clube. No clube é lugar. E o termo da oração que indica lugar é o adjunto adverbial de lugar. Portanto, o onde terá essa função de adjunto adverbial de lugar. O que é importante vocês ficarem atentos? É muito importante ficar atento com o aonde. Aonde existe? Sim, existe, pessoal, e ele vai ser usado apenas para verbos que indicam movimento. Então, eu trouxe duas orações aqui para vocês conferirem a diferença. O lugar onde estou é agradável. Está retomando o lugar. Eu estou no lugar. Tem a ideia de movimento? Não. Então, eu vou usar apenas onde. Já a outra oração está escrita assim: o lugar aonde vou é agradável. Ir é um verbo de movimento? Sim, é um verbo de movimento. Então, vocês vão usar o aonde, porque quem vai a algum lugar. Esse a é a preposição do verbo, tá? É a preposição da regência do verbo. E aí, vocês precisam ficar atentos, porque vocês terão verbos que vão pedir outras preposições. Por exemplo, o lugar de onde eu vim. Quem vem, vem de algum lugar, tá? Então, fiquem atentos a isso, porque o a é a regência do verbo, beleza? Então, essa é uma revisão rápida para a nossa prova. Eu espero ter ajudado.
e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!